Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 14, e hoje nós vamos aprender sobre presente do subjuntivo em língua espanhola, tá certo? O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre verbos no modo subjuntivo, aprender a utilizar as estruturas verbais do presente do subjuntivo e, claro, aumentar o nosso vocabulário. E, para não perder o costume, as nossas dicas de sempre. Façam as anotações e revisem sempre, principalmente quando se trata de verbo, que é um assunto que requer mais da nossa atenção, tá certo? Então vamos lá. O que é o presente do subjuntivo? Antes da gente aprender sobre o presente do subjuntivo, a gente precisa saber que é o subjuntivo. El subjuntivo es el modo verbal de la irrealidad o de la conjetura. La palabra subjuntivo quiere decir que el sentido de los tiempos verbales de este modo depende del verbo de la oración principal. Ou seja, o subjuntivo, ele é o modo verbal da irrealidade, da conjectura, da hipótese. Certo? A gente sempre vai usar o subjuntivo neste sentido. E a palavra subjuntivo quer dizer que o sentido desses tempos verbais depende do verbo da oração principal, certo? A gente vai sempre se apoiar em outra informação para entender o sentido do verbo, tá certo? Então vamos lá. Quando se usa o presente do subjuntivo? Quando é que a gente vai usar o presente do subjuntivo, que é o tempo verbal que a gente está aprendendo hoje deste modo? O presente do subjuntivo se utiliza em enunciados que apresentam um cenário presente ou futuro. Ou seja, o presente do subjuntivo é utilizado sempre em enunciados. Enunciados são frases, discursos, tá certo? Que apresentam um cenário presente ou futuro, tá bom? E quando eles indicam, vejam só, a gente vai usar esse presente do subjuntivo, certo? Em cenários, em situações em que a gente queira expressar emoções e sentimentos, ó. Os verbos que expõem a emoção ou sentimento do sujeito diante de uma ação ou situação vão seguidos de subjuntivo. Vamos ver o exemplo. A minha amiga Catalina lhe encanta que seja tão positiva. A minha amiga Catarina lhe encanta que seja tão positiva. Então, a gente tem esse seja, tá certo? Que indica um sentimento, ó, seja positiva, tá bom? A gente também vai utilizar o verbo no presente do subjuntivo quando a gente quer falar de desejos ou vontades. Os verbos e fórmulas que expressam desejos, vontades e preferências vão seguidos de subjuntivo. Quero que Catalina haga um viaje de mochileiras por Europa comigo. Quero que Catalina faça uma viagem de mochileira pela Europa comigo. Então, ó, como a gente falou no início, o subjuntivo ele vai estar sempre apoiado no verbo da oração principal, que no caso é quero que Catalina. Então, eu tenho o verbo querer. O que eu quero que Catalina faça? Qual é a minha vontade, o meu desejo? Que ela haga um viaje de mochileiras por Europa comigo, tá certo? Com as expressões ojalá e que. Ojalá é o nosso tomara, tá certo? Então, as expressões de desejo ojalá e que vão seguidas de subjuntivo e expressam um desejo para o presente ou o futuro. Vamos ver o exemplo. Ojalá gane el bingo esta tarde. Tomara que eu ganhe o bingo esta tarde. Então, a gente tem um presente, certo? Nessa tarde que a gente está. E que tenga suerte en el bingo, que pode ser uma ação futura, um desejo para o futuro, tá certo? Aí a gente também usa o subjuntivo quando a gente quer falar de conselhos, sugestões, ordem e petições, tá certo? Pedidos.
Os conselhos, recomendações, sugestões, propostas, ordem, proibições e petições, pedidos de uma pessoa a outra vão seguidos de subjuntivo. Ao exemplo, todos nossos amigos aconselham que reservemos Itália para el final. Todos os nossos amigos aconselham que reservemos a Itália para o final. Ou seja, é um conselho, a gente usa o subjuntivo. Não nos recomenda que perdamos o tempo com guias turísticas. Não nos recomendam que percamos tempo com guias turísticas. Então, é uma recomendação. Toda vez que a gente quiser dar um conselho, fazer uma recomendação, uma sugestão, a gente usa o subjuntivo, tá certo? E a gente também usa o subjuntivo quando a gente quer falar de valorações, que é de dar valor, de valorar alguma coisa. Ó. As construções com a forma no es ou no está, ou somente es e está, que vão seguidas de subjuntivo, certo? Estas expressões valorizam uma ação ou situação desde uma perspectiva neutra, certo? Então, quando eu uso essa expressão es que ou não es que, está que ou não está que, eu estou falando de valores de uma forma neutra, certo? Sem me posicionar definitivamente. Então, ó, exemplo. É necessário que elijamos pronto o destino para organizar o viaje. É necessário que elejamos logo o destino para organizar a viagem. Então, eu estou dando uma sugestão, né, mostrando o que é necessário fazer, o que é importante fazer, mas eu não estou dizendo que sou eu que vou fazer, eu não estou tomando uma posição. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou dizendo nem que sou eu, nem que é a outra pessoa que vai fazer. É uma perspectiva neutra, tá certo? Ó, o segundo exemplo, ó. Não está claro que esta página de bilhetes de trem seja de fiar. Não está claro se essa página de bilhetes de trem seja confiável, tá certo? Aí quando a gente tem a expressão ó, não está, eu uso o subjuntivo. E aí eu tenho uma perspectiva neutra. Eu não estou dizendo se ela é confiável ou não, eu estou dizendo que não está claro isso. E aí eu uso o subjuntivo. Quando eu quero falar de probabilidade e hipóteses, ó, as fórmulas que expressam graus de probabilidade ou uma hipótese sobre o presente ou o futuro vão seguidas de subjuntivo ou de indicativo segundo cada caso. Existem algumas situações que a gente vai usar o verbo no indicativo. Como hoje a gente está aprendendo o presente do subjuntivo, eu trouxe as situações em que a gente usa o subjuntivo, tá certo? Para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos lá ver os exemplos. Quando a gente quer falar de probabilidade ou hipótese, a gente usa algumas dessas expressões que estão aí nesse primeiro quadro. Quizá, talvez, pode ser que, certo? Então, exemplo. Quizá hagamos um viaje por toda a Europa. Quem sabe façamos uma viagem por toda a Europa. Talvez hagamos um viaje por toda a Europa. Talvez façamos uma viagem por toda a Europa. Então, é uma probabilidade, é uma hipótese. Então, sempre que eu quiser fazer isso, né, que eu quiser falar de uma probabilidade ou hipótese, eu uso o subjuntivo. Quando eu quero falar de opiniões negadas e dúvidas, ó, os verbos de opinião e pensamento vão seguidos de subjuntivo somente quando a oração principal está negada, ou seja, quando a oração principal é uma oração de negação. Ela começa com no. No creio que Catalina esté nerviosa por el viaje. Então, eu só vou usar o subjuntivo quando eu quiser falar de opiniões e pensamentos, quando for uma oração de negação, tá certo?
Presta bem atenção nisso, ó. Olho. O verbo dudar, que é o nosso duvidar em português. Então, o verbo duvidar sempre vai seguido de subjuntivo, certo? Sempre, tanto se a oração for afirmativa quanto se a oração for negativa. No caso do verbo duvidar, sempre a gente vai usar o subjuntivo. Dudo que el viaje dure mais de 2 meses. Duvido que a viagem dure mais de 2 meses. Não dudo que alguns destinos sejam mais interessantes que outros. Não duvido que alguns destinos sejam mais interessantes que outros, tá certo? E agora a gente vai ler um pequeno texto para ver o uso do presente do subjuntivo na prática, né? De uma forma mais comum, mais contextualizada. Ó. Ojalá gane el bingo esta tarde. A minha amiga Catalina lhe encanta que seja tão positiva. Quiero que Catalina haga un viaje de mochileros conmigo el próximo verano. Aún no sabemos el destino, pero es posible que recorramos toda Europa. Nuestros amigos recomiendan que reservemos Italia para el final. Si ahorramos suficiente dinero, es posible que en junio já podamos começar a aventura. Então, gente, a gente tem aqui os verbos no presente do subjuntivo sendo utilizados, certo, nesse texto, para expressar quais são os meus desejos a respeito do meu futuro, certo, e do meu presente, né? Hipótese, o que é que pode acontecer? Tomara que eu ganhe o bingo, porque se eu ganhar esse bingo, eu consigo fazer uma viagem pela Europa com a minha amiga, tá certo? Então, sempre que a gente tiver esses sentimentos de hipótese, né, de desejo, como a gente viu, a gente utiliza os verbos no subjuntivo. E agora a gente vai ver como é que a gente conjuga esses verbos no presente do subjuntivo. Vamos lá. Os verbos regulares, quando eles terminam em AR, a gente tira, né, o AR final e acrescenta essa terminação que está em vermelho. E quando ele termina em AR e IR, a gente tem a mesma terminação, tá certo? Aí a gente tem ó, o verbo hablar, que significa falar, o verbo aprender e o verbo vivir, que significa viver. Então, a gente sempre vai tirar a terminação AR, ER ou IR e vai acrescentar a terminação de presente do subjuntivo, que é essa que está em vermelho. Yo hable, tú hables, él hable, nosotros hablemos, vosotros hablé, ellos hablen, tá certo? Então, ó, para os verbos terminados em AR, a gente tem essa terminação que está em vermelho, do verbo hablar, e para os verbos terminados em ER e IR, a gente tem essa outra terminação. Yo aprenda, tú aprendas, él aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos aprendam, tá certo? Ojo, preste atenção, ó, no presente do subjuntivo, as terminações dos verbos acabados em AR começam com E, e as terminações dos verbos acabados em ER e IR começam com a letra A. Como a gente viu lá, ó, aqui, hablar termina com AR, mas a terminação de subjuntivo é com E, que yo hable. O verbo aprender, a terminação é ER, mas quando a gente acrescenta a terminação do presente do subjuntivo, é com A, que yo aprenda, que tu aprendas, tá certo? E existem também os verbos irregulares, que como a gente sempre fala, são os verbos que têm alguma irregularidade na raiz. Eles não seguem uma regra padrão, porque a raiz do verbo muda de acordo com a conjugação. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais verbos irregulares para a gente ver como é que eles ficam no presente do subjuntivo. Ó, a gente tem o verbo caber, que é o nosso verbo caber, o verbo dar, estar e haver, que é o nosso verbo haver.
Então, eu vou ler para vocês somente o verbo caber, tá certo? Que yo quepa, que tu quepas, que ele quepa, que nosotros quepamos, que vosotros quepais, que ellos quepam. Então, eles têm uma conjugação própria e para isso a gente precisa memorizar. Uma forma de você conjugar os verbos no subjuntivo de uma maneira mais fácil, principalmente para quem está aprendendo, é a gente colocar o que antes do pronome. Não sei se vocês observaram que eu fiz isso. Ó. Que yo quepa, que tu quepas, porque esse que ajuda a cabeça a raciocinar melhor no subjuntivo, né? Ela fica com a sonoridade melhor, fica mais fácil de você conseguir guardar isso na sua mente, tá certo? E aí é também, ó, os verbos ir, saber, ser e ver também são verbos irregulares no presente do subjuntivo. Que yo vaya, que tu vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan, tá certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como tarefinha de casa, traduz o texto que a gente leu, certo? Conjuga esses verbos. Eu sei que às vezes parece um pouco chatinho, mas é importante a gente aprender. Então, sempre que você lê um texto em espanhol, grifa os verbos, tenta identificar em que tempo e modo verbal que a gente já aprendeu aqui, nesse tempo todo de aula, em que tempo e modo estão esses verbos. E como é que eu conjugaria esse verbo em outro tempo verbal, em outro modo verbal que eu aprendi. Tá certo? É muito importante para que a gente possa dominar cada vez mais a língua. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!